Bom dia, graça e paz. Vamos dar início ao nosso DC. Quem tiver com a apostila, por favor, paramos na página 5. Senta aqui que é melhor, do lado de cá. É a página 5. Eu não enxergo vocês, mas você escondido atrás da apostila, da pilastra aí. Nós paramos Não, nós paramos na página 5. Começa hoje na página 5, né? 6. Ah, tá. Então é a nova lição 3. Boas novas para você, lição 3, resposta do homem. É isso? Nós vamos estar nessa lição. Quem tiver com a Bíblia também acompanha a Bíblia. Ou no celular, para ajudar. Pode ser também, usando a Bíblia. Questão 1. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? Nós precisamos abrir aí o livro de João, capítulo 18, versículo 38. Você pode vir ler, Márcia? Disse-lhe Pilatos que a verdade é, dizendo isto, tomou ir ter com os judeus, e disse-lhe, não acho nele crime algum. Amém. Deixa eu ler mais uma vez, posso ler? Vira aí. 17:7? Não, 18:38. 18:38. Tá. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade, e dizendo isto, tomou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? Essa pergunta é complexa. Ajuda aí que o estudo aqui começou a ficar difícil. Você sabe, né? Aqui, a resposta do homem. Está bem complexo essa pergunta aí, em cima desse versículo, né? Achei ela meia desconectada, mas vamos dar uma olhada aqui. Pelo que eu estou olhando aqui, ainda mais para... vamos lá. Vamos tentar entender. Disse-lhe Pilatos. Quem disse foi Pilatos. Isso aqui é no momento da condenação de Cristo, né? Que é a verdade? Por que ele está perguntando o que é a verdade? Porque eles estavam dizendo, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu diz que eu sou rei, e para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Beleza, entendemos aqui que a gente tira um contexto, um versículo só, você fica perdido. Você precisa ler os anteriores para entender qual é a pergunta que está aqui, né? Vamos lá no versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo o quê? Que tinha que se cumprir aquele momento dele ser condenado. Ele está indo para a mão de Pilatos, e na verdade Pilatos entrega a decisão do povo, tanto que ali eles deixam uma pergunta para a multidão, para soltar, porque ali tinha que um ser condenado e um solto, era uma lei romana. Então eles perguntam, quem deve soltar? Todo mundo, a multidão toda aclama dizendo, solta Barrabás. Barrabás era um bandido, era um assassino, não é o da cruz não, não é o da cruz não, Barrabás não vai, a multidão prefere o assassino do que Jesus, porque tinham imputado sobre Jesus que ele fosse o inimigo romano, porque Jesus estava ganhando muitas pessoas, arrebatando muita gente, então crescia muito o cristianismo, o povo que seguia Jesus, e isso fazia o quê? Que os romanos tivessem medo, os magistrados, eles perseguiam Jesus, e Jesus o tempo todo afirmando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, e eles não aceitavam isso como Filho de Deus, ninguém entendia esse plano divino, romano não entendia que ele era o Filho de Deus, não aceitava essa profecia, entendeu? Então aqui, no versículo 38, a gente precisa agora entender, João, capítulo 18, versículo 38, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Está perguntando Jesus, e dizendo isto, porque Jesus falou o quê? Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém? Então, qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? Aqui está falando sobre a pergunta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem? Ele é o rei da terra, ele veio com qual propósito, né? A pergunta aqui que deveria ser feita é, qual é o teu propósito? Você veio para que propósito? Você está por que propósito? Amém? É que a pergunta está muito fora de tempo aqui. Está muito fora de tempo. Sem base nenhuma aqui. A gente vem de um estudo numa página anterior e inicia uma lição com uma mensagem solta. Isso aqui está mal explicado. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? Vamos lá. A pergunta, Jesus para você é a verdade ou a mentira? Jesus é filho de Deus ou rei dos homens? Filho de Deus, rei dos reis. Amém? É uma pergunta mais ou menos assim, que essa pergunta ela está meia desconecta, né? Você não tem... Quem fez isso aqui, o questionário aqui está meio perdido. Ficou solta. Vamos lá, vamos acompanhar. Número 2. Jesus disse em sua oração a Deus. Isso aí pode ser. Ele é o rei dos reis. Porque existe uma pergunta aqui querendo condenar Jesus. Pilatos, ele está apontando Jesus que ele era conclamado rei. Só que Pilatos estava achando que era uma disputa de reino terreno, que ele estava querendo ser rei dos judeus, rei na terra, mas na verdade o propósito de Deus era no céu, é um reino espiritual, ele é muito além de todos os reinos da terra, e quem não está ligado nele, né, que nem aqui a resposta de Jesus diz, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Enfim, aquele que está na verdade, aquele que está em Deus,
ele ouve a voz, ele entende a voz de Deus. Porque a pessoa que não está com o Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia e não vai entender. Mas quem está em Deus ouve a mensagem, entende a voz de Deus. Amém? É isso que ele queria dizer. Ele é a palavra viva, ele é a mensagem de salvação. Jesus disse em sua oração a Deus, João 17, 7. Alguém pode ler? Para exercitar? 17, 7. Já até achei aqui. Vamos lá. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. 17? É 17, 7. 17, 17, 17. Ah, 17. É, 17, 17. Ah, sim. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso em sua oração. A tua é a verdade. A tua o quê? Tracinho, tá aí, vê aí. Não, mas aí tem um tracinho. A tua o quê? Que está falando no versículo aqui. Que a tua é a verdade. Vai lá no versículo 17 aí, vê. Santifica-os na tua verdade. A tua... Então, bota a palavra. A tua palavra é a verdade. Questão 3. Jesus disse, eu sou o caminho. Esse todo mundo conhece, né? Não precisa nem ler o versículo, né? Eu sou o caminho e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. É bom guardar o versículo e o capítulo para você quando for falar para alguém na rua, porque é um versículo muito chave, né? Mas a resposta aqui é, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a sua vida. E a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a resposta aqui é verdade, né? Você vai completar o versículo aí. Eu sou o caminho e a verdade. Então, coloca aí. Guarda sempre esse versículo, que é um versículo chave dentro do reino. João 14, 6. Jesus disse, todo aquele que é da verdade deve ouvir a minha... Isso aí. Nós lemos aqui anteriormente. É João capítulo 18, versículo 37. 37. Todo aquele que é a verdade ouve a minha voz. Amém? Certinho. Exercício 5. Se uma pessoa rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor, e rejeitar as palavras de Cristo agora, o que farão as palavras de Jesus no dia do julgamento? Vamos lá no João 12, 48, para a gente entender essa pergunta. João 12, 48, não é isso? Isso. João 12, 48. Deixa eu ler o 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então a pergunta ali é, né, se uma pessoa rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor e rejeitar as palavras de Cristo agora,
O que farão as palavras de Jesus no dia do julgamento? Condenação. Amém? Será julgada no último dia, né? E condenada. A morte, que é a morte, a segunda morte, né? A morte espiritual, mas será condenada. É um julgamento, é um júri. Quando você vai para julgamento, ou é absorvido, ou é julgado, condenado, é a palavra que se usa, não é isso? E aqui está falando de um julgamento, do julgamento final, que todos nós, crentes ou não, adeptos ou não, na face da terra, preto, branco, amarelo, azul, todo mundo vai estar diante desse tribunal. O Senhor Jesus, ele vai estar como nesse dia, como juiz e não como advogado, para poder abrir-se os livros das obras. Está em Apocalipse. Vai abrir 2 livros, o livro das obras boas e o livro das obras mais, do que você fez de mal, entendeu? Vai haver uma balança a ser pesada. Porém, desde o momento que você aceitou Jesus em Cristo e reconheceu Ele como Salvador, dali para trás as coisas foram mortificadas pelo poder de Cristo. Amém? A gente usa muito o termo, foram lançadas no mar do esquecimento. Por quê? Você vai ser julgada desde o momento que você passa a ser conhecedora da verdade. No tempo da ignorância, aquilo que você fez para trás não lhe conta, não lhe imputa a condenação. Por isso que nós temos que pedir perdão, estar em comunhão todos os dias, porque a gente erra todo dia. Amém? Mas aí hoje, nós temos quem? O Espírito Santo para nos ajudar. Jesus disse o quê? Eu morrerei, ressuscitarei e irei, mas vocês não ficarão órfãos. Virá outro pós mim, quem? O Espírito Santo. E ficará com vocês. E o Espírito Santo é o quê? É chamado Paracleto, o ajudador, o auxiliador. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer. Quando você aceita Jesus, ele faz moradia dentro de você e ele começa a tomar a tua mente. Cada dia que você lê a palavra, a tua mente, você entra em mais comunhão com o reino de Deus. O Espírito Santo te enche mais, te dá mais sabedoria, abre teu entendimento, a tua mente se abre para as coisas do céu, do reino, os propósitos de Deus. Quem nos ensina e nos dá o discernimento é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair da gente, acabou. Então, até quem nos convence, o dia que você chegou aqui na frente e levantou as mãos porque você ouviu a voz, a palavra vem de impacto na tua necessidade, na alma que você precisava. A palavra te impactou. Quem impactou a palavra? Quem fez esse impacto na tua alma? O Espírito Santo. O poder da palavra. Aquele que ouve a minha palavra. Então, você ouviu a palavra. Quando a palavra te impactou, o Espírito Santo, ele te convenceu. Não foi eu que convenci, foi o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, ele está fazendo morada em você. E ele, todos os dias, ele quer ver o teu crescimento. Aí vem a nossa parte. Você está sentada numa aula, tirando suas dúvidas, se alimentando, e o Espírito Santo está fazendo você entender. Se ele não tivesse agora, você entender coisas do mundo espiritual é difícil de entender. Amém? Então o Espírito Santo, ele está para nos auxiliar. Desde o momento que você tem uma vida de oração, comunhão na igreja. Nem sempre uma pessoa ainda está nesse como é que se diz? Nível de conseguir orar todos os dias. Tem pessoas que têm essas dificuldades ainda, porque estão ainda largando as coisas ainda do passado. É um processo a conversão, mas cada um dá-se diferente a cada pessoa. Tem pessoa que vem numa necessidade de querer, que não quer faltar culto, não quer buscar, está orando em casa, e esse propósito é mais rápido na tua vida. Tem gente que fica 30 anos na igreja, e é só mais um que diz que crente. E eu vou te falar, pode de repente Jesus voltar e essa pessoa ficar. E você aceitou Jesus com 1 mês e foi salvo. Isso é relativo. Entendeu? Porque depende da minha comunhão, depende da minha obediência, o entender a palavra e fazer. Porque o reino de Deus não é o que eu quero, o reino de Deus é o que Deus quer, a palavra diz.
Eu não acho que o reino é. Eu não acho que eu, para ser crente, tem que ser do jeito que eu acho. A igreja, eu vou me encaixar numa igreja que eu acho que eu me encaixo. Não é a palavra de Deus. A igreja tem que se encaixar na palavra. A igreja, ela continua sendo igreja. Não existe igreja para A, para B, para C, não. A igreja de Cristo é uma só. Se existe igrejas diferentes, é porque estão dogmáticas. Estão imputando sobre ela desejos de homem. A igreja de Cristo é obedecer a palavra do Senhor. Oração, jejum, amém? A gente não está falando de vestimenta, de roupa, vai cair a caixa aí. Vamos lá para o número 6. O salário do pecado de um incrédulo é a... Boa, mas vamos ler. João 8, 24. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Aí aqui está para completar, né? O salário do pecado de um incrédulo é a morte. Isso aí, amém? É bom depois você em casa ir lendo esses que a gente estuda e ver a Bíblia, lê a Bíblia. O que está ali falando? Quem está apontando cada versículo, é bom você ler o versículo e olhar o que você respondeu. Questão 7. É muito importante conhecer a verdade, porque a verdade... Isso está até gravado, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Então, vamos lá, mas vamos ver. João 8, 32. Essa palavra todo mundo conhece, né? Mas nem todo mundo vive. Vamos lá. Aqui tá mandando ler 2 versículos. João 8, 32 e 33, que geralmente citam muito só o 32, né? Diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Isso é uma pergunta, tá vendo? Aqui está a epígrafe, a verdade que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus, para que que viessem crer nele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Viu o que Jesus fala no versículo 31? Antes de conheceres a verdade, e a verdade vos libertará, então ele está dizendo o seguinte: para ser meu discípulo, verdadeiramente, tem que permanecer na minha palavra. Conhecer, tem teólogo que conhece e não está salvo. Não é só o conhecer. A gente fala, conhecereis a verdade, e a verdade... eu conheço a palavra de capa a capa, eu já li a Bíblia 3 vezes. Não é o só conhecer, é o praticar, é o colocar em prática na sua vida cristã, né? Ele está dizendo, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer o quê? Se vocês obedecerem, se vocês viverem a minha palavra, se vocês obedecerem a Bíblia, a palavra que eu deixo, entendeu? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus não tem parte com quem não obedece a palavra. Você pode dizer que é crente. Crente, todo mundo, crente é o quê? O que define a palavra crente? Crer em alguma coisa, sim ou não? Mas não define ser discípulo. Você pode estar dentro da igreja e crer em outra coisa. Tem gente que está dentro da igreja, diz que é crente, mas ainda crê em dogmas lá fora. Exemplo, ainda carrega requisitos de outra religião que cresceu, acreditando em sexta-feira 13, gato preto, passar embaixo de escada. Tem gente que ainda está agarrado nessas coisas. Desvirar chinelo, entendeu? Então, mas isso alguém te imputou e a gente acaba criando isso como se fosse um amuleto. Tem gente que acredita num trevo de 4 folhas, no pé de coelho, ainda não se libertou dessas coisas. Tem gente dentro da igreja que ainda diz assim, não é porque eu sou assim, porque eu sou geminiana, eu sou
Então, não tira. Não, mas aí, ó, deixa eu te ensinar, irmã Márcia. A partir de hoje você não tem mais. Isso não é crença. Isso é astrologia. A astrologia está ligada à nova era. E o que é a nova era? É o distorcer a palavra de Deus. A astrologia está ligada até à alquimia, que é bruxaria. Tá? Aquele negocinho que a gente cresceu vendo no jornal, vou ver meu dia hoje, meu signo. Aquilo ali é tudo anzol. Aquilo é tudo ali uma pescaria para fazer você acaba, se você for acreditando e tomando aquilo para você, daqui a pouco você está dentro da bruxaria, está dentro da alquimia. É uma pescaria, pô. Porque quem criou os céus? Quem criou as estrelas? A gente tem que consultar as estrelas ou quem fez as estrelas? Quem tem mais poder, as estrelas ou o Deus que fez as estrelas? A gente tem que consultar a estrela ou Deus, que é a estrela maior? Então eu não tenho que ir para dentro de um horóscopo para ver a minha constelação, porque eu nasci no mês tal que está ligado a Sagitário, porque Sagitário vai dar minha direção para o meu dia. Isso tudo, você vê como o diabo ele é terrível. O diabo ele, em todas as áreas, ele tem, ao longo dos milhares de séculos, ele vem tentando fazer arapuca, armadilhas, para que o homem, na sua falta de sabedoria, falta de conhecimento, ele seja preso, escravo. Como um crente pode ser escravo dentro da igreja? Simples coisa. Eu sou crente, tomo a Santa Ceia, dou dízimo, oferta, mas eu acredito no horóscopo. Eu ainda aceito sobre mim imputado um peso dizendo que eu sou de Gêmeos. Eu sou Capricórnio. Você está confessando com a tua boca que você tem uma corrente lá na nova era. Uma corrente pelo diabo te segurando e você não sabe. Às vezes algo na tua vida não anda, algo não acontece por causa de uma simples corrente. Tem gente, exemplo, agora a gente está vivenciando na internet essa avalanche da transformação a Priscila Alcântara, né, que postou agora uma transformação. Ela mesmo disse que agora não é mais Priscila Alcântara, que agora é só Priscila com 2 L. Isso geralmente já é um indício de que ela aceitou a nova era, e ela disse, agora estou vivendo uma nova era. Ela foi para a astrologia. Todo cantor que quer ficar famoso, ele faz pacto. E ele faz o que? Ele muda o nome. Porque tem numerologia. Está ligado ao que? Astrologia. Números de estrelas, de constelações, né? E isso tudo é a armadilha do diabo, até você tirar a tua formosura de Deus. Você vai ser escravo. Então, assim, essas coisas, por isso que Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmã? Não tem jeito. Como que eu sou liberto ao longo dos anos? E não é da noite para o dia. É uma vida de leitura, de comunhão com Deus, na sua palavra, conhecendo a palavra. Se você não sabe ler a Bíblia ainda e conseguir absorver, senta na aula igual você está sentando para ouvir de alguém que já absorveu. E eu já sei tudo? Não, eu vou buscar mais conhecimento, eu vou ler a Bíblia, ou eu vou sentar para ouvir alguém que sabe mais do que eu. Isso aí é na vida de todos. Todo mundo busca em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. A gente nunca vai parar de conhecer, até porque Deus é ilimitado. Não existe limite para conhecer o Senhor. A gente só vai conhecer a Deus por completo. Isso Paulo vai dizer que por hoje nós conhecemos Deus somente por um reflexo de um espelho. A gente não conhece Deus face a face. Ninguém consegue ver Deus face a face. Mas num dia a igreja vai ver a face do Senhor. Então, amém? Então assim, hoje a gente conhece aquilo que a gente recebe. E muitas coisas, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, porque a Bíblia você conhece ela no natural, na letra, se você não tiver o quê? Uma vida de oração. É mais um livro de história.
Aí está a diferença. Tem gente que conhece a Bíblia capa a capa, teólogo, dá aula dentro da sala de teologia, mas não tem vida de comunhão, de Espírito Santo, nunca teve uma experiência espiritual, nunca Deus se manifestou através de uma... Exemplo, todo grande homem teve uma experiência. Moisés viu a sarça ardente, Ezequiel viu anjos com 4 faces, Isaías viu o trono e os serafins em volta dizendo santo, santo, e todos eles tiveram uma visão. Todo grande homem teve uma experiência com Deus. As pequenas experiências que você vai ter com Deus são essas que vão edificar e trazer o crescimento para a tua caminhada com Deus. Entendeu? Não é só a leitura. Isso aqui nós estamos fazendo porque precisamos receber o conhecimento. Amém? Vamos lá. Questionamento 8. E você, só para voltar enquanto eu vou ler... E você sabia que existem agentes do diabo, do inferno, que eles trabalham somente para tirar a atenção sua na hora da pregação, para tirar a tua atenção, não fazer você chegar no estudo como esse. Tem pastores que não estão libertos ainda. O cara é pastor, mas não está liberto. O cara confessa, faz a obra, mas ainda porque ele parou, limitou. Então tem pessoas que precisam estar buscando. O cara, quando para de buscar, o cara está declinando. Uma aula como essa, você pode ver que a gente tem vários membros já, pessoas que vêm na campanha. Dia de domingo, quase ninguém. Você vê, hoje deu o mínimo. Começou com mais, mas eu estou aqui, você e minha família, ponto, acabou. Tem um montão de gente que era no Vitória. Aí vai vir no culto de terça. Mas crescimento espiritual não quer. Entendeu? Porque a vitória vai vir no teu crescimento. Entendeu? Então a gente tem que ter essa vida com Deus. E guarda que eu vou lhe falar, irmã Márcia. Evangelho é compromisso. Não é compromisso só com a igreja que você congrega, não. É compromisso com Deus, compromisso com a tua família e compromisso com o seu ministério. Entendeu? Reino de Deus é compromisso. E além de tudo, compromisso com a palavra. Eu não vivo do jeito que eu quero, porque eu estou dentro da igreja, mas eu não concordo. Você não tem que concordar com nada. Tem que concordar com isso aqui. Não com o que o coração manda. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Entendeu? Então assim, eu gostando ou não, isso não vai mudar nada. Eu tenho que concordar com o que a Bíblia diz, não com o que eu penso. Deus não está nem aí para o que eu penso. Deus está preocupado que eu aceite o que Ele deixou. Amém? 8. A verdadeira liberdade vem somente de João 3,36. Lê aqui. João capítulo 3, 36. Vou ler de novo. A verdadeira liberdade vem somente de tracinho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a verdadeira liberdade vem somente de Deus, Filho de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus. Então a verdadeira liberdade vem somente de Jesus Cristo. Amém? Que é aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então o Filho é Jesus Cristo. A pergunta aqui está com tracinho e está induzindo a isso. A verdadeira liberdade vem somente de Jesus Cristo. Amém? Questão 9. Jesus disse: em verdade vos digo que quem, tracinho, a minha, tracinho, a minha palavra e, tracinho, naquele que me enviou,
tem a tracinho e não entrará em condenação, mas passou da tracinho para a tracinho. João 5:24. João 5:24. Deixa eu ler. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então vamos lá? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, bota ouve, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Coloca aí. Passou da morte para a vida. Amém? Como é que é? Não. Aquele que me enviou tem a vida eterna. Isso. Tem a vida eterna. Aquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No final. Isso, para a vida. Da morte para a vida. Amém? Tá certinho? Depois você vai lá na Bíblia e tira a dúvida no versículo que está aí. Entendeu? Aí tem um versículo para você se basear. É para isso que ele deixa o versículo, é para a gente meditar, estudar. Não adianta a gente falar só aqui e repetir. Tem que meditar na palavra. Tá bom? Questão 10. Paulo disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Timóteo 2,5. Vamos lá ver 1 Timóteo 2,5. Vamos ler lá em 1 Timóteo 2, bem mais para frente. Timóteo 2,5. Vamos ler. É o que acabou de ler, mas vamos ler lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós não precisamos de nenhum mediador. Quem diz? A palavra do Senhor. Amém? Vamos esclarecer isso aqui, porque existem diversas denominações que se chamam igreja e usam até o nome de Cristo, porém transgridem a verdade. E a verdade ela tem que ser obedecida. Exemplo, se 1 Timóteo em Paulo ele diz que não há nenhum mediador, o que é mediador? É alguém que faz a ligação entre você e Deus. Se não existe ninguém que faça essa mediação, se não for somente Jesus Cristo, então se a gente for numa igreja que tem São Sebastião e São não sei quem, São fulano, São Beltrano, São ciclano, e para a gente orar a eles, para poder o Pai responder, está certo ou está errado? Certo? Vamos lá, presta atenção. Depois você vê aí. Então, o único mediador é? A gente precisa de mais alguém para poder chegar a Deus? Não. Se você entrar numa igreja, entrou aqui nessa igreja, e eu olhar para aqui e eu vou falar assim, gente, vamos
é nesse momento fazer uma oração. A quem? Para o Pai nos responder. Vamos orar o São Apóstolo Frank. Deus vai responder? Porque eu não preciso, eu vou direto em Deus. E através de quem? Vamos orar a Jesus. Quem é o mediador? Porque hoje a ideia que nós entendemos é que existe um Deus trino. O próprio Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus hoje ele se encontra assentado no trono e à destra do Pai está Jesus, o Filho. E ele é o mediador. Por quê? Porque ele intercede pela igreja. Então, quando eu oro a Jesus Cristo, que o nome dele tem poder, ele vai ao Pai e ele pede pela nossa vida. Mais ou menos, entendeu? Ele intercede por nós. E através da intercessão de chegar a Jesus e responder através do Espírito Santo, que está aqui conosco hoje. O Espírito Santo coloca as palavras certas na oração. A gente ora não é porque tem sabedoria, a gente ora porque o Espírito Santo bota as palavras certas para poder levar a Jesus. Amém? Então, quando a gente chega a algum lugar que necessita de alguma coisa antes de Jesus para ir ao Pai, é mentira, está errado. Eu entrei num lugar, se algum lugar me conduzir a colocar a minha fé em uma guia na mão, um terço na mão, para mim chegar a Jesus, ou não falar o nome de Jesus para chegar ao Pai, isso é mentira, não é a verdade. Então Deus não está na mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então essa igreja não é de Cristo. Simples assim. Para mim conhecer a verdade e não ser enganado e ficar dentro de uma igreja que não é de Cristo, eu preciso conhecer a palavra. Por que que essas igrejas proíbem de você carrega a Bíblia, mas você não pode ler a Bíblia, porque só pode ler quem é que está em cima, o sacerdote? Eu não vou usar termo aqui para não condenar, falando um problema. Mas você entra dentro de uma igreja que se diz Igreja de Cristo, e a ordem do sacerdote é, todo mundo tem a Bíblia, mas vamos abrir no versículo tal. Ele não deixa você ler em casa. É proibido. Porque se você ler a palavra, em si ela vai te libertar. Né? Martim Lutero, ele estava dentro de um compartimento, de uma sala dentro da igreja católica, e ele começou a ler a Escritura Sagrada, e dentro da igreja católica, Deus trouxe a visão protestante, né, protestou sobre aquela doutrina que a igreja romana imputava. O Martim Lutero, ele abriu a mente. Quem abriu? O Espírito Santo. Através do que? Da leitura da palavra. Ele começou a detectar, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. A Bíblia não diz isso. Deus diz isso. E pá. Entendeu? Então a gente precisa... Por isso que a gente tem que conhecer muito a Bíblia. Por quê? Porque eu posso também aqui me fazer de pastor e de repente ensinar coisas erradas aqui, doutrinas, passa a ser seita. Eu começo, entendeu? Eu posso confessar, dizer que é uma igreja de Cristo, a placa aqui é de Cristo, mas eu começar a falar ensinamentos aqui, introduzindo ensinamentos que a Bíblia vai contra, e eu consigo maquiar esse ensinamento e fazer você acreditar, porque você não conhece tanta escritura. Agora, quando você conhece, se eu for numa igreja hoje, e eu estou ali para adorar o Senhor, se soltarem algo que vai além da Bíblia, eu na hora vou detectar. Vou falar, pô, isso aqui não é de Deus não, mano. Tem coisa errada aqui. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Número 11, questão 11. Vamos para a questão 11. Vamos primeiro. Qual? Você não respondeu? A 10? A 10 foi mais a gente falando aqui, ela não tem resposta. A reflexão.
Porque Jesus é o único mediador, é o que a gente está falando. Ele não tem ninguém vai ao Pai se não for por ele, acabou. Ninguém vai ao Pai pelo apóstolo Frank, pelo pastor José, pelo pastor João, ninguém vai ao Pai pelo padre Quevedo, padre Paulo Marcelo, ninguém vai ao Padre pelo pai Menininha do Cantuar, entendeu? Ninguém vai ao Pai por ninguém, filho. É só Jesus Cristo e acabou, entendeu? Não tem história. Não, vem na minha igreja, que a minha igreja é verdadeira. Meu irmão, e aí? A minha igreja é de Cristo. Se ele é a verdade, então você vai ao Pai. Se eu falar mentira, é o pai da mentira que está conduzindo essa igreja. Pronto, acabou. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia ela te blinda com as falsas doutrinas. Guarda que eu vou falar, isso aí está lá na frente de teologia. Não tem a ver, mas eu deixo ensinando. Existem 3 tipos de teologia, de doutrina teológica dentro do convívio religioso, que é a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? Ela é baseada na verdade, na escritura sagrada, na doutrina bíblica, e nada mais do que isso. Essa é a doutrina verdadeira, doutrina de Deus. Existe a doutrina de homens. Que doutrina de homens é essa? É quando você está dentro da igreja que ela está dizendo que é de Deus, está pregando Deus, orando a Deus, ela está expulsando o demônio a Deus, mas as doutrinas dela começam a ser de homem. Ele começa a imputar o que ele acha que é. Exemplo, você não pode estar de barba, senão você vai para o inferno. Estou falando estou de barba. Entendeu? Ah, por quê? Porque barba não é de Deus. Deus não está nessa barba. Mas por quê? Então tá, vamos ver a Bíblia então. Peraí, se a Bíblia falar isso, eu raspo a barba agora. Entendeu? Ah, barba não é de Deus? Tá. Ué, salmista diz que desceu o óleo sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba até a sua vestimenta. Ué, Arão tinha barba? Foi salvo? Arão era sacerdote? Servia a Yahvé? Deus Todo-Poderoso? Sim. Tinha barba? Você acha que Jesus não tinha barba? Se era uma tradição judaica, a gente tem que falar de cultura. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Aí vem doutrina de homem na igreja. O que é doutrina de homem? Está ligada à ideia do homem que está implantando a igreja. A gente não pode se agarrar isso, tem que se agarrar à Bíblia. É muito fácil a gente entender sobre o que é dogma de homem, doutrina de homem. Quer ver exemplo? Lá no tempo de Jesus, se a gente for ao pé da letra, eles usavam terno e gravata? Não. Tinha terno e gravata? Não. Eles usavam o quê? Vestidos. Igual ela está usando ali, só não era colorido. Era uma vestimenta. Era um manto. A gente usa aqui, homem não usa, mulher usa. O quê? Vestido. Não com decote, mas é o vestido. E o que definia a diferença de algumas pessoas? O rei também usava, mas tinha argumentária. O cinto que mostrava a diferença de quem era profeta. Cinto de profeta era de couro, cinto de rei era de ouro, cinto de soldado era chumbado, para poder... O cinto de soldado ficava na cintura para evitar facada, espadada, batia no cinto. Entendeu? Cinto de profeta no lombo. O cinto definia a diferença da roupa. Não tinha... Exemplo, o cara está no exército e tinha aqui uma decoração de coronel, capitão Namã. Era pelo cinto que diferenciava. E a vestimenta era sem gravata. Aí, vou falar algo aqui que está até indo para a internet, isso aí cria uma polêmica, mas eu vou falar. Isso é estudo. A gente busca... Eu estudei muito sobre tradição judaica, sobre cultura de povos, isso aí tem livros para isso. E eu aprendi que a gravata ela foi inventada há uns séculos atrás por um americano, se não me falha a memória, e o cara era homossexual. A gravata. Na verdade, a gravata, você sabia que no início não foi feita para homem, era para mulher? A gravata não foi inventada para homem usar. Foi um acessório que depois foi sendo moldado e sendo utilizado com as vestimentas da época. Você sabia que a aliança que nós usamos para poder confessar o matrimônio hoje não se usava no dedo? Outrora, no antiga bíblica, né, histórias bíblicas, a
a aliança se dava na orelha. Era o famoso. Você sabia que quem usava brinco, isso é você que deixa ali na igreja, né? Toda vez sou eu que tiro. Você sabia que os brincos, quem usava eram os homens no Antigo Egito, não era mulher? Então, assim, tem muita coisa que é cultura, cara. Exemplo, você vai na África, os caras estão adorando a Deus, mas estão dançando dentro da igreja. Você vai falar, pô, tá tudo na carne. É cultura. Entendeu? Então, assim, eu não posso olhar para a igreja hoje aqui, e se minha igreja ela aderiu à doutrina de usar terno e gravata, que são meus obreiros, vou respeitar. Amém? Mas eu não vou olhar para a igreja aqui do lado aqui, porque o pastor anda de camisa, de malha, que nós estamos num país tropical, quente, sem ar-condicionado num espaço como esse, de terno e gravata uma hora dessa. É inadmissível, eu já fui, tá? Debaixo de doutrina. Eu vim da Batista, mas depois fui para a Assembleia, e eu quando era obreiro da Casa do Senhor na Assembleia, né, que hoje eu respondo aqui, a nossa igreja é AD, documento AD, mas eu sou muito livre na palavra nisso. Eu ia para a praia de calça de terno, e de camisa aqui, para tomar banho na praia, no começo da minha conversão. Eu nunca que eu ia andar mostrando minha canela, os braços, mas isso era o quê? Que foi imputado sobre mim. Eu não conhecia nada, eu aprendi na igreja que eu estava assim. Amém? Então assim, pô, é pecado usar uma bermuda? Desde que a bermuda não esteja aqui, mostrando tirando a minha decência, né? Entendeu? Desde o momento que você tem a decência, a Bíblia não diz que você tem que usar a saia ou acima ou abaixo, ou lá na canela do joelho. Não, ela diz para você não provocar o seu irmão, a lascívia. O Espírito Santo te coloca a decência. Pô, vou para a igreja com a calça arrochadona, com o top, com a barriga de fora. Pô, eu estou querendo causar alguma coisa. Sim ou não? Então isso, se o teu corpo hoje é templo do Espírito Santo, você vai entender, vai ter esse discernimento. Essa mudança ela é gradativa. E outra coisa, o pastor e a igreja precisa ter também o comportamento de não lançar as pessoas fora. Aí entrou uma irmã aqui, aceitou Jesus no primeiro dia. No segundo ela chegou aqui ainda de sainha, de topzinho. Eu vou ficar olhando para ela, vou sentar do lado, vou ficar olhando para ela. Ou o pastor vai começar a bater no microfone. Vai para o inferno. Quem está de sainha, quem está usando top vai queimar no Hades. Ô, irmão, a irmã não tem estrutura nenhuma ainda, ninguém ensinou, ela vai nunca mais voltar na igreja. E a igreja em si, por isso esses ensinamentos são importantes, para poder os membros não fazerem outras pessoas saírem da igreja, olharem com indiferença. Se entrar um homossexual aqui hoje, um travesti, de peruca, de cabelão, de silicone, vamos sentar longe dele, vamos olhar para ele, vou pegar a palavra e vou bater nele? Não, cara. Jesus amou. A gente vai demonstrar o amor no decorrer, que o Espírito Santo que vai convencer ele. E se ele for tocado e ser convencido, aí entra o ensinamento, se ele quiser. E eu vou ter que falar a verdade para ele. O que é de Deus, o que não é de Deus, que o teu corpo é de santo. Né? Hoje a gente acompanha um pastor na internet, que Deus o sustente, que ele está fazendo um trabalho lindo. Ele é ex-homossexual, travesti, e está ganhando vários travestis, abriu um centro de recuperação só para travesti, está tirando o seio de todo mundo, tirando o silicone dos caras. Os caras estão perdendo os trejeitos. É a obra de Deus na vida dele. Mas a gente precisa entender isso. Agora, a gente não pode banalizar. A igreja ela tem, como é que se diz? Ela tem um certo limite. Aqui eu não uso gravata, beleza, mas aí aqui o pastor vem de bermudão para pregar, tá tranquilo. Nada contra, vou tocar no exemplo. Você é cheio de tatuagem, eu também sou. Minha esposa é. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu fico incomodado de balançar uma nova tatuagem. Eu acho bonito. Mas o que vai causar a quem está me olhando? Será que isso vai ser bom para mim ou ruim para... Eu digo para mim que eu digo Cristo na minha vida. Ou ruim? Vai causar pelo menos um transtorno?
50% vai discordar? Então para que eu vou fazer? Se hoje eu não preciso viver mais para mim, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Meu corpo, eu não preciso que ninguém fique adorando meu corpo. Porque se eu faço uma tatuagem, eu não vou fazer para ficar embaixo dessa camisa. Para ninguém nunca ver. Você vai fazer uma tatuagem para todo mundo ver. Então é sinal que você quer que os outros vejam. Então existe algo dentro de você que está precisando ser preenchido. É a minha visão. Você vê que as pessoas que têm falta de Deus, elas tatuam a um ponto de chegar a tatuar a cara. Vai tatuando tudo, cara, não deu jeito, o cara corta a língua no meio, pinta o olho de preto e vai embora. Daqui a pouco bota 2 chifres na testa. Está me entendendo? Então assim, eu não posso falar da Bíblia, que a Bíblia condena a tatuagem. Agora eu falo de cultura. Eu descobri que a cultura em cima da tatuagem não era judeia, era egípcia. No antigo Egito, quem adorava um deus, que tinha centenas de deuses, aí eu adorava o deus Sol, o deus Ra. Então, exemplo, você está na macumba hoje, você é filho de fulana, geralmente o cara usa um adesivo no carro ou usa uma tatuagem no corpo, sim ou não? Ou a camisa do cavalo com o dragão, ou o medalhão no peito, é assim que funciona, não é? Para dizer que você é filho do cara, sim ou não? No Antigo Egito o cara tatuava o corpo com ou era esquentando, ou era ferindo a carne, para poder tinta, que eles tinham o mesmo procedimento, e fazia um sol no corpo. Cada deus tinha um significado. Então a tatuagem nasceu no Antigo Egito, nas antigas civilizações pagãs. Claro, aí a gente veio e modernizou, cultura e tudo mais. Verão, tropical, país tropical, todo mundo acha bonito, botar tatuagem, tudo mais. Eu estou com 50 anos. Há 35 anos atrás, quem tinha uma tatuagem no peito ou no braço era bandido. Então, eu escondi a minha primeira também. Então, há 35 anos atrás, estou falando que eu lembre. Há 35 anos atrás, quem tinha uma tatuagem, se você entrasse para namorar uma menina, entrasse na casa dessa menina, com uma tatuagem aparecendo, você não voltava nunca mais. Ninguém aceitava, né? Então, porque não era da nossa cultura. O que a cultura fez? O que a televisão fez? Ela foi banalizando e trazendo as novelas e tudo mais, aderindo a tatuagem, a marca, para todo mundo achar aquilo um modismo. Agora, o que de 10 anos para cá virou modismo? Fechar o braço todo. Por quê? Porque Neymar, porque os jogadores todos começaram a fazer. Porque os MCs começaram a fazer. Começaram a MC fazer tatuagem na garganta. Os MC começaram a meter a tatuagem no garganta. Todo mundo com tatuagem na garganta. A moda do mundo, ela conduz o passo através da cultura do nosso país. Quando você se agarra muito nisso, é porque você não está se agarrando no que é de Deus. Você está mais agarrado nas coisas do mundo que de Deus. Bom, minha opinião, tá? Falando da minha opinião. Não estou falando de Bíblia, não. Estou falando de opinião, em cima de Bíblia. Mas estou falando da minha opinião. Existem igrejas, que eu não vou citar o nome, não sei o que, de neve, que tem, dentro da igreja tem um estúdio de tatuagem. Dentro da igreja. Então, olha o exemplo. Você tinha uma tatuagem, foi lá fazer uma tatuagem para preencher o teu vazio que você estava triste. Então, você estava triste e foi fazer uma tatuagem. Para se sentir bem, né? Tá me entendendo? Eu tenho uma tatuagem no meu braço, que eu estava virado, doidão. Passei no centro do Alcântara, passei na frente do estúdio de um amigo meu, que morava até no Catarina, que era Johnny Pitbull. Eu entrei na frente do estúdio, Johnny me olhou, me viu virado, doidão. Falou, caraca, mano, tá embrasado, hein, mano? Falei, caraca, eu tô virado. Ele, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, pô, faz a tatuagem aí. Sabia nem o que você quer, não sei. Qualquer coisa. Doidão, pô. Aí ele olhou pra minha cara e falou, maluco, tu tá ruim. Vamos fazer o seguinte, mano, tu tá carregado. O cara não conhece a Bíblia, não conhece a verdade. Falou, vamos fazer aqui uma carranca balinês, que vai espantar os maus fluidos da tua vida, que está muito pesado, uma carranca de Bali.
É um demônio. O cara fez uma carranca no meu braço. Meteu uma carranca no meu braço, com o dente, com aquelas paradas assim de chifre. Até hoje está aqui, mas e aí, vou fazer o quê? Ué, vou arrancar o braço fora? Entendeu? Tá, mas aí a carne, ó, do pó veio, do pó nós retornaremos, sim ou não? Por isso que a gente entende que a carne, ela é suja, a carne é impura, entendeu? Eu aceitei Jesus, o que importa hoje não é o meu corpo mais, claro, o que eu faço com ele daqui para frente, entendeu? Mas o que eu fiz para trás, pô, e aí, ó, exemplo, aceitei Jesus, eu era espírita, eu tenho o tatuado Zé, o Tranca, não tem não, em nome de Jesus, eu estou falando, você imagina a pessoa tatua tudo no corpo, porque ela confessa aquela fé, aceitou Jesus agora, e agora o que ela faz com o corpo? Ela vai tatuar anjo agora, tatuagem de Jesus Cristo em cima para tapar a Santa Ceia? Então, mas você é o que a tua atitude é diante de Deus. Quando você passa a conhecer a verdade, então para que você vai fazer aquilo que pode trazer constrangimento? Aí que está a raiz do problema de uma tatuagem de quem é cristão. Tu está confessando uma fé que é algo que é fútil. Vai te acrescentar o quê no reino? Vai trazer que brilho para Cristo na tua vida? Vou tatuar Jesus Cristo, a cruz dele no meu peito. Vou tatuar os anjos aqui e o portão do céu aberto no meu peito. Que vai me ajudar em quê? Vai ajudar os outros em quê? Detalhe, eu vou ter que mostrar meu peito para os outros para ver o céu aberto. Então não tem lógica. Entendeu? Então assim, aí eu vou para as culturas. Conhecereis a verdade vos te libertará de tudo, cara. Desde o momento que o Espírito Santo ele consiga te convencer. Cara, se o cara não for convencido pelo Espírito Santo, quem é um homem para convencer, irmão? Tem pastor que se tatua até hoje. Então, ponto, acabou. Acabou. A igreja Bola de Neve tem tatuagem dentro da igreja. Eu acho estranho. Porque pelo que eu aprendi, o derramar de qualquer sangue é sacrifício. Aí também é outra coisa que tem que ser batida na tecla. Se você mutila o teu corpo, é sacrifício. A tatuagem derrama sangue quando faz? Não tem que limpar? Está mutilando o corpo? Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Você está tocando no templo do Espírito Santo. Deus não te fez com ela? Doeu, não doeu? Então, eu quando aceitei Jesus, eu vou voltar aqui, mas está nessa tecla, deixa eu terminar. Quando eu aceitei Jesus, novo convertido, eu falei dessa tatuagem que eu tenho aqui, que representava um capeta, que eu descobri, estudando culturas. Eu descobri que aquilo ali era uma carranca-bale, que aquilo ali é um Deus para eles lá na cultura deles. Se não é Deus que eu sigo, não existe outro Deus. Se não é Deus, é diabo. Então, ponto, acabou. Entendeu? Então eu falei, estou com o diabo no braço. Então, o que eu pensei? Olha na minha ignorância e falta de discernimento espiritual. É novo convertido? Então, aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Olha a cabeça de novo convertido. Falei, eu vou lá no Johnny de novo. Vou mandar ele fazer em volta dessa tatuagem um versículo, em Cristo sou mais do que vencedor. Que aí esse versículo vai prender o demônio no meu braço. Olha que loucura. Aí eu fui. Eu tenho tatuagem. Mandei ele escrever fininho. Em Cristo, eu tenho um monte de tatuagem. Eu nunca senti dor com tatuagem, nunca fazia. Mas essa aqui doeu. Fininha uma escritura, que eu quase não aguentei, eu mandei ele parar. E ele ia... Não, nem sempre não, eu já tive careta fazendo tatuagem de careta. Eu não fiz tatuagem todas elas doidão não, eu tive tatuagem boa. Tava bom e fiz. Eu fiz 2 tatuagens enormes no meu braço e no outro, no dia de boa, sem nada. Fez, acabou, fez na mesma hora, fez uma, fez outra. Mano, não é... Amém? Gente, depois vocês conversam. Vamos lá. Questão 11. Ninguém conseguirá
por seu próprio esforço, chegar até Deus através de outro mediador, se não for Jesus Cristo. Isso é falso ou verdadeiro? Isso aí. Amém. Que horas tem, gente? Vou parar aqui agora. Questão 12. Portanto, concluímos que a salvação não é por batismo, boas obras, ordenança da ceia do Senhor, ser membro de uma igreja, mas é um dom de Deus. Viu o que eu falei no começo, a gente conversando? Não adianta você falar que é crente, né? Carregar a carteirinha de crente, a Bíblia de crente. Ah, eu sou batizado, então eu vou para o céu. Não é o batismo que te salva. Entendeu? Ah, eu faço boas caridades. Eu ajudo todo mundo. As tuas boas ações não vão te levar para o céu. O kardecismo, ele se baseia muito em evolução. Ele acredita na reencarnação, e a pessoa, quando ela faz muitas boas ações, ela alcança um nível maior. Tudo mentira. A Bíblia não diz que seremos salvos ou perdoados pelas boas ações. Tem gente, vou ser sincero, tem gente que é ruim dentro da igreja, e crente. Só vive fazendo mal para os outros. É invejoso. Entendeu? E está na igreja, ainda não se libertou, pô. O cara não deixou o Espírito Santo. Não deixou o Espírito Santo fazer o tratamento, porque o cara não tem comunhão com o Espírito Santo. O cara tem crente que é insuportável, você não aguenta olhar para a cara dele, pô. E aí? A Bíblia diz, agora eu sou convertido, o que a Bíblia ensina? Suportai-vos uns aos outros com o amor de Deus, não meu. O cara é nojento, a irmã, meu Deus, eu não aguento aquela irmã. Mas, paz do Senhor, amada. Se eu não consigo conviver com ela, eu suporto ela. Porque eu sou crente, ela não é. As atitudes dela, ela diz que é crente, mas a atitude dela, ela é fofoqueira, toma conta da vida dos outros, ela fala mal do pastor, do ministério, ela dá volta nos outros, e vai por aí afora. Isso tudo é o que? É uma pessoa que não está liberta, não conhece a verdade. Entendeu? Então não define eu ser batizado porque eu vou ser salvo porque eu sou batizado. Eu vou ser salvo porque eu faço boas ações. Esquece isso. Porque eu ajudo, meu dinheiro eu dou para... Eu não dou dízimo. Já cansei de gente falar assim, eu não dou dízimo, pastor, porque eu não acho assim, é meu particular com Deus. Eu dou dízimo assim, eu ajudo instituições de caridade. Mas a Bíblia está dizendo que não é boas ações, que você está obedecendo a voz de Deus. Se a Bíblia está dizendo que existe o dízimo, que é a devolução para Deus, então a devolução é para o Senhor e não obras de caridade. A Bíblia fala de dízimo e a Bíblia fala de ação social, que é a caridade, que é os órfãos, as viúvas. Então tem a ação social, tem a caridade e tem o dízimo, que é um mandamento. Seja quem não goste de ouvir ou não. Mas não está no Novo Testamento. Então eu rasgo a Bíblia no meio? Então eu só vou virar crente do Antigo Testamento, ou então só do Novo Testamento. Então para que juntaram as duas? Entendeu? Deus é um só. E as pessoas, elas querem conduzir o Evangelho do jeito que elas acham. Tá? E não é do jeito que a gente acha. Outra coisa, ordenança da ceia do Senhor. Eu tomo Santa Ceia, eu estou salvo. Não. Você precisa ter convicção que está salvo para tomar a Santa Ceia. Para você tomar a Santa Ceia, a primeira coisa que tem que ser a Bíblia que ensina, não sou eu. Se você está morando no mesmo lar, mas não é casado no papel, esquece. Tem que acertar a tua vida. Segundo, acertou a vida. Eu quero tomar a Santa Ceia. Você ainda não dizima. Não entendeu esse princípio? Eu acho incerto. A pessoa tem que entender. O pastor que tem essa condução de ensinar, tem que ensinar, amém? Então, e o dízimo, irmã, deixa eu te ensinar. Você não precisa arrumar um emprego para dizimar, não. Chegou na tua mão, teu marido te deu 10 reais, você botou 10 centavos, é o dízimo. Eu fiz um serviço, fiz uma limpeza, o cara me pagou 50 reais uma limpeza, peguei 5 reais e coloquei dentro do meu envelope e coloquei no dízimo. Deus vai te dar 500, daqui a pouco Deus vai abrir um emprego de 5 mil. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Não, dízimo não é salário. A Bíblia não diz salário. A Bíblia diz tudo aquilo que lhe vem na mão. Isso é o dízimo. A 10ª parte do que Deus provê. Entendeu? Outra coisa. Eu tomo a Santa Ceia
para mim não tomar Santa Ceia. Eu não posso tomar. Eu ainda não fui batizado nas águas. Tem que descer as águas para tomar a Santa Ceia. Então, para batizar, tem que ter, para batizar em si, não é necessário esse fato que você acabou de falar. Para você tomar a Santa Ceia, sim. Batizar, nenhum pastor tem autoridade de proibir. Mas se eu estou te ensinando o caminho, aí é um outro processo. Exemplo, você mora com o teu cônjuge 5 anos. Você confessa a fé em Cristo, mas o teu companheiro não confessa. Vamos ser um mais brabo. Ele é lá da Quimbanda, e você virou crente. Você quer casar porque você quer ficar diante de Deus, mas ele não quer casar. Você vai ter que orar ou para a conversão dele, ou você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Ou você vai orar a Deus para ver se realmente, porque quando você tomou a decisão de estar junto, você não estava em Deus. Será que lá atrás foi Deus que uniu ou não? Bom, estou falando do seu caso não, tá? Eu estou dizendo, porque senão, de repente você ainda não tem intimidade com Deus, tem 5 anos de junção, não de casamento. A gente quando fala casamento é casado diante de Deus e documento, união. Aí você não tem ainda tanta intimidade com Deus, acontece muito isso na igreja. Aí a pessoa está ardendo no coração de ficar certo com Deus. Então eu quero tomar Santa Ceia. Ele quer mais tomar Santa Ceia. Ele quer mais se batizar. Então, para me se batizar, eu preciso estar casado. Então eu vou casar. Mas Deus já às vezes não confirmou. E aquele cara que está 5, 10 anos contigo, não é o homem que Deus tem para você. E aí? Aí você vai casar com um cara sem Deus confirmar, porque foi lá fora que você se uniu e conheceu ele. Aí quando você estiver casada, 2, 3, 4 anos na guerra, o cara te batendo, se drogando, o cara querendo te expulsar. Aí você vai querer se separar e não pode. Só vai poder se separar diante da Bíblia se você pegar um adultério dele, ele te trair. Se o cara não quiser não te trair, não te dá motivo, como é que você vai diante de Deus e da igreja largar um casamento que o cara não te trai, mas o cara se acaba, entra armado, é bandido, cheira, fuma, bebe, bate? Entendeu? Então assim, desde o momento que você entra para a presença de Deus, tudo tem que ser na orientação de Deus. Você tem que pedir ajuda a Deus para te dar orientação. Falar, sabe como? Sabe qual é a oração? Às vezes a gente ora errado, irmã. A Bíblia diz assim: não recebeis porque não sabeis pedir, e pediste mal. Às vezes eu estou orando para Deus converter o homem que convive comigo, e Deus está tentando falar assim, não é ele. Aí Deus está falando assim, eu quero que você largue, e você está orando, pagando preço para poder eu converter ele. Não, e Deus na predisposição, porque Deus ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim. Deus sabe quem vai morrer condenado e quem vai ser salvo. De repente ele sabe que aquela pessoa vai te atrapalhar na tua caminhada que ele tem contigo, e você vai tentar ajudá-lo pelo sentimento do coração, que é enganoso, tentando ali, lutando, e aquele homem não vai se converter, e vai estar escado te desconverter, está escado te atrapalhar. Entendeu? Aí não é homem que vai te convencer. Estou falando do seu caso, tá? Estou falando de você não. Estou falando, você precisa orar. Como é que eu vou pedir hoje, cara? Não é homem que vai exemplo, pastor nenhum tem o direito de te mandar fazer, mas te aconselhar diante da palavra. Mas eu nunca vou chegar para uma irmã ou para um irmão e falar assim, irmã, aí larga logo esse cara aí. Deus tem melhor para você. E se Deus tem um plano? Então eu não posso. O pastor, quando não sabe o que fala, irmã, vamos orar, vamos botar esse propósito em oração, porque na oração que você se enche ou me enche, de acordo com as atitudes do que vai acontecendo, você vai entendendo que aquilo ali é ou não é. Vai ser muito difícil isso aí acontecer. Não, isso não é para mim não é que Deus quer para mim. Isso Deus vai tirar do teu coração, não vai adiantar. Isso é Deus que vai fazer. Amém? Então assim, que Deus tem o melhor para a nossa vida, tem.
Mas a gente tem que entender que desde o momento que você aceitou Jesus para trás, tudo foi decisão tua e não de Deus. Então, por conta da sua desobediência lá atrás, do pecado do homem lá atrás, eu paguei vários preços porque eu era desobediente à voz de Deus. Então, hoje para frente, eu preciso pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Amém. Eu sou casado e minha esposa confessa a mesma fé. Eu busco e ela busca. Deus só vai fazer na vida dela se ela quiser. Entendeu? E se ela, agora que está casada comigo, cismar de não querer mais ficar na igreja? Agora eu já estou casado. Eu vou ter que orar para Deus tocar nela. Vou pagar o preço, eu não posso largar ela. Entendeu? Só se ela me trair. Aí ela deu a brecha. Que mesmo assim não é do agrado de Deus. Mas aí é casamento. Agora, eu digo que quando não está no papel, filho, olha bem, escolhe bem, porque ainda é tempo de livramento. Porque no papel, casou. Não tem papel, 80% de livramento. Entendeu? 90%. Então, isso aí é particular de quem está caminhando com Deus. Amém? Então, isso é assim, mas... Amém. Irmã, ora e não toma decisão agora. A pessoa tem muito tempo de igreja. Agora não. Ora mais. Vou te falar, porque eu também já falei isso várias vezes lá atrás, antes de conhecer ela, e não foi. E aí? É de Deus. Falaram para mim, era de Deus. Era de Deus. Lá atrás, era de Deus. Eu entrei para a igreja, a pessoa ficou de Deus. Eu de Deus, e no final a pessoa deu mais lugar ao diabo e tentou me derrubar. E aí? Então não era de Deus, que quando é de Deus, pô. Entendeu? Se fosse de Deus, eu estaria até hoje. Então não era. Amém? Então tem coisas que, exemplo, e cuidado com o pastor que te direciona. Por isso que eu vou falar, eu não posso passar à frente do que minha ideia está falando, em vez de ser Deus. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo para uma ovelha. Porque eu estou dando direcionamento para a tua vida. E de repente não é o que Deus quer. Amém? Então eu não posso chegar para você, irmã, larga. Irmã, acaba. Sai de casa. Não, nunca. Entendeu? Mas tem muita gente que conduz assim. Entendeu? Exemplo, irmã, você tem que casar. Fizeram isso comigo. Eu, há muitos anos atrás, chegaram para mim, porque eu já ministrava, comecei a fazer a obra, a irmã também fazia, e falaram, tem que casar. Mas por que tinha que casar? Deus tinha falado que às vezes o pastor está precisando de pessoas fechadas nas brechas que ele acha, para botar para virar obreiro, e às vezes toma uma decisão, estraga a vida das duas pessoas direto. Tem que ter esse cuidado. A decisão que tu toma hoje, ela vai ter consequência amanhã. Ponto, acabou. Entendeu? Então assim, vai com calma, vai orando, vai buscando libertação, tudo mais, até Deus mostrar. Deus fala, se for de Deus, é de Deus. Se não for, pelo menos você não canetou ainda. Vai por mim, tá? É o único conselho que eu posso dar. Agora, tá no papel, segura a tua cruz e segue. Pode. Batismo, sim. Santa Ceia, não. Entendeu? Nada a ver. Entendeu? Santa Ceia você não pode, porque você está debaixo do mesmo teto. Então você está na fornicação. Ah, mas eu estou 10 anos com eu já cansei de ouvir gente falar. Ah, eu convivo com ele há 17 anos, eu tenho um filho de 15 anos. E, pastor, juntado na fé, casado Não, está ligado na terra, está ligado no céu. Está no papel? Não está, então Deus não abençoa. Não condiz com a lei de Deus. Que está ligado aqui tem que estar ligado lá. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por mais um ensinamento. Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor, venha, Pai, despertar no coração dos discípulos, dos irmãos, Senhor, que fazem parte e desejam fazer parte desse ministério, que criem, Senhor, um compromisso com a Tua Escritura Sagrada, ensinamento do ministério,
que estejam os domingos aqui, Senhor, em comunhão, tomando, Senhor, ó Deus, o café, Senhor, da comunhão, e se alimentando, Senhor, desses ensinamentos, e que absorvam também a palavra, porque não adianta só escutar, mas sim ouvir e praticar. Te agradecemos, te engrandecemos pelo esse domingo, que seja mais tarde o nosso culto, um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.